Ontem, irmãos, nós tivemos a presença do Felca nos altas horas, né? E já rendeu aí muitos views aí no, na internet. E foi rápida a participação dele, né? Ele vai ter uma participação hoje no Fantástico também. E ele falou o que muita gente falou. Só que falando sobre o Felca hoje, irmãos, aquele ex-satanista, o Vini Vanilha, né? Ele falou algo muito assustador aí, porque diz que tem uma assessora do Felca que foram no Twitter e só através da Grok lá, da inteligência artificial do Twitter, eles conseguiram resgatar que essa pessoa que trabalhava com o Felca, ela é de esquerda e ela trata a pedototó como uma doença, como a Globo trata. Quem lembra aqui da reportagem da Globo que determina que adultos adultos que que praticam atos com menores de idades, eles são doentes. Não vai ter fraude na urna na Bolívia. O sistema já está aparelhado lá para derrubar a esquerda mesmo. Então, olha só, eles estão criando, né, um mecanismo de uma narrativa para silenciar. Então, muitos dizem, pelo Felca não ter monetizado o vídeo, que ele ganhou muito dinheiro, porque a visibilidade que ele deu autoridade ao governo para a regulamentação das redes sociais, né? Então tá aí, ó. Felca comenta pela primeira vez o vídeo que foi denunciada a adultização na internet. Criança não pode ser produto de conteúdo. No vídeo, o influenciador Ítalo é acusado de explorar e expor adolescentes nas redes sociais. Felca participou do programa Altas Horas. Então, no vídeo, Felca denunciou. Aí ele diz aqui, ó, criança não pode produzir conteúdo na internet. A internet é um ambiente para adultos. Sendo que isso aqui também é contraditório, porque ele tem muito adolescente que segue ele. A exposição não é algo fácil de lidar, vem com críticas e às vezes com assédio. As crianças não estão preparadas para receber qualquer tipo dessas coisas. Aí, olha só, olha como é que ele é a favor, entre aspas, de regulamentação. Para o youtuber, o acesso e o consumo das redes sociais por crianças e adolescentes deve ser supervisionado por pais ou responsáveis. É muito fácil a criança sair de uma animação divertida para o conteúdo não apropriado. É muito fácil isso acontecer, é um movimento que acontece muitas vezes. Se você, enquanto pai, tiver a capacidade de supervisionar seu filho com 10, 11, 12 anos, ele pode consumir de forma moderada, na minha opinião. Mas se você não tem a capacidade, se você não consegue ser um pai presente, se você trabalha muito, às vezes tem muita ocupação, tudo mais, a minha opinião, bloqueia as redes. Felca também comemorou o alcance do vídeo, que já ultrapassou 44 milhões de visualizações no YouTube nesse domingo. Ele contou que recebeu fotos de pessoas assistindo seu vídeo na horizontal, no ônibus e no metrô. Eu fiquei muito feliz com tudo isso. Né? O Ítalo já foi preso
E aí tem muita gente falando, irmãos, sobre a questão da regulamentação é, assustadas com o que está na mão, né, o que foi enviado pelo governo para ser aprovado. E uma delas eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eles querem, né, um bloqueio das redes sociais sem permissão jurídica. Isso é assombroso, tá? Isso é assombroso. E eles estão utilizando o Felca. Agora, presta atenção, irmãos. Cadê a Damares, a Fontinelli? Vocês lembram que a Fontinelli teve a conta, teve que excluir o vídeo, foi processada pelo Ítalo. Tem uma cabeleireira que foi morta por denunciar o Ítalo. E a Damares tem denunciado isso antes dela ser senadora, e nunca ninguém deu voz a quem luta verdadeiramente pelas crianças. Então, veja que o governo está se utilizando, e se os deputados, irmãos, presta atenção, não votarem a regulamentação das redes sociais, eles vão ser acusados de ser a favor de ataques às crianças, sendo que é algo que o governo aprova. Não pense que o governo quer salvar as crianças e os adolescentes. Só que o que o presidente quer é assustador, tá? Presta atenção aqui, ó. Federal finalizou o projeto de lei que prevê a suspensão provisória de redes sociais que não removerem conteúdos ilícitos, mesmo após notificações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. O bloqueio, que poderá durar até 30 dias antes de depender de decisão judicial, tem como foco a proteção dos usuários contra crimes, fraudes e violações aos direitos de crianças e adolescentes. Questões como fake news e discurso de ódio ficaram em segundo plano na proposta. O presidente Lula determinou que o texto seja enviado ao Congresso nos próximos dias, após meses de espera por um momento político favorável. O caso recente envolvendo denúncias de abusos contra crianças nas redes sociais reforçou a percepção do Planalto de que a aprovação agora é mais que viável. O envio do projeto, no entanto, deve ocorrer apenas após a votação de uma proposta do senador Alessandro Vieira, que também trata da proteção infantil nas plataformas e já foi aprovada no Senado. Então, veja bem, se o governo tiver autorização de derrubar páginas e canais do YouTube por 2 meses sem permissão judicial, acabou, meu irmão. Se eles determinar discurso de ódio, falar mal do Lula, falar mal do Brasil, falar mal do presidente, eles vão derrubar as páginas. E aí, é o que a irmã Vanúzia está dizendo, né? E aí o Xandão ficou esquecido, o impeachment ficou esquecido. Por mais que Brasília está debaixo de uma pressão gigantesca. A gente está vendo uma movimentação gigantesca. Só que é assustador, tá, irmãos? É assustador, porque a gente está vendo aí, que está vindo uma pressão gigantesca sobre o governo. E essa questão do Padilha aí, eu acredito que assustou muita gente do governo, tá? Tem muita gente aí da época do mensalão, do petrolão, que está em cargos do governo, que podem também ter os seus cargos, suas propriedades podem ser sancionados, vistos cancelados. E é aquilo que eu falo, irmãos,
eu acredito que os deputados, ministros do Supremo Tribunal, ministros do governo, que sabem o que fizeram, eles estão sendo pressionados pela família. Eles estão sendo altamente pressionados pela família. E veja, vamos voltar lá no início da live. Se a União Europeia se unir com Trump e o Zelensky por um acordo de paz, a União Europeia já permitiu o bloqueio dos bens do Alexandre de Moraes. Os bancos europeus não querem problema com os Estados Unidos. Então, veja que está todo mundo sendo pressionado. Então, os Estados Unidos, eles cancelando o visto do Padilha, de algo lá do governo Dilma, ele está dando uma mensagem ao governo brasileiro. E a mensagem é o seguinte: isso aqui é só o início do que eu tenho contra vocês. Eu não acredito na prisão do Silas Malafaia também. É só cortina de fumaça para tirar atenção do que está acontecendo. Olha a matéria da Veja hoje, né? Após recuo tático, a oposição se movimenta para seguir com um cerco no Congresso. Parlamentares batem o pé para discutir anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, tentando blindar parlamentares e batalhar para reduzir a prerrogativa da Suprema Corte. Uma semana após ter a cadeira ocupada à força por deputados de direita que protagonizaram o motim no plenário, o presidente da Câmara, Hugo Mota, tentou aplacar a crise interna, dando áreas de normalidade aos trabalhos da casa, como ocorre de forma rotineira. Ele comandou uma reunião com representantes de partidos, no qual pregou uma pacificação entre os congressistas e ressaltou que a turbulência que o país atravessa, em razão das sanções impostas pelos Estados Unidos, exige responsabilidade das autoridades num sinal de que estaria disposto a baixar a fervura. Mota evitou impor punições de ofício aos responsáveis pelo levante e, esforçando-se para virar a página, anunciou uma agenda de prioridades para o segundo semestre. Nela inclui pautas que não podem esperar, como maior rigidez na proteção das crianças no ambiente digital e as medidas relacionadas à segurança pública, à educação e ao bolso dos mais vulneráveis. O recado de Mota era claro, e a gestão se empenharia em pautas mais de interesse do país e não se curvaria à pressão dos amotinados. Proferido da cadeira do presidente, a mesma que lhe fora surrupiada durante o levante. O discurso enfrentará um teste de fogo para sair do papel. O cerco dos oposicionistas continua e eles, apesar de terem feito um recuo tático, sujeitando-se novamente às regras e normas da disputa política, fecharam questão para priorizar a aprovação de textos caros ao grupo. O projeto foram chamados de Pacote da Paz, pelo senador Flávio Bolsonaro. O primeiro de Jair Bolsonaro, mas também receberam a brecha de pacote da impunidade, não sem razão. Os parlamentares bolsonaristas querem mudar as regras do foro privilegiado para o livramento das garras da Suprema Corte. E depois conseguir o que realmente interessa, a ajuda do Centrão para aprovar a anistia a Bolsonaro. O aliado do capitão e os investigados e condenados pelos atos de 8 de janeiro. A tentativa de viabilizar esse acordão já está em curso. O próprio motim que desmoralizou Hugo Mota foi encerrado depois que deputados bolsonaristas e expoentes do Centrão combinaram trabalhar por esses dois projetos, uma negociação capitaneada pelo deputado Arthur Lira, que é o ex-presidente. E eu quero falar sobre Arthur Lira, e padrinho do candidatura de Mota ao comando da casa. Irmãos, presta atenção. Por que o Lira não teve o passaporte, o visto cancelado aos Estados Unidos? É uma pergunta que não quer calar. Com certeza, eu já falei sobre isso, irmã
Guedo TV. Vai haver o acordo de paz amanhã. Olha só o que eu vou falar para vocês. O Pacheco perdeu o visto para os Estados Unidos. E por que o Lira não teve? E aí já abriu uma conspiração, eu vou chamar conspiração. Alguém viu a briga do Fux essa semana, que fez o Barroso encerrar a sessão batendo o laptop? Quem viu o Supremo em discussão e o Fux deu de frente com Barroso, com Gilmar Mendes, e o Barroso encerrou a sessão irritado e bateu o computador, né? Ele fechou o computador brabinho, e aí eles estão dizendo que o Lira e o Fux são agentes da direita no Brasil. E que o Fux tem muita informação da Suprema Corte, que ele é um infiltrado, e foi ele trazido para perto do lado de Bolsonaro, que ele seria um dos antigos ali, que estaria trabalhando como um infiltrado, e assim o Lira também teria aí uma infiltração gigantesca e tem muita coisa em curso. Quer dizer, entre aspas, quem defende essa teoria quer dizer que o governo. E isso, irmãos, foi o próprio Lula que falou esses dias que a transição com o governo Bolsonaro foi a transição mais calma que ele teve. Ele inocenta o Bolsonaro a todo momento. O Lula falou lá na entrevista lá no Planalto, lá que ele tem um repórter de esquerda, que a transição com o governo Bolsonaro foi melhor do que ele teve com o Fernando Henrique Cardoso, que foi a transição pacífica, que não teve problema nenhum. E aí você começa a raciocinar que quem defende essa tese do Lira e do Fux é que o Bolsonaro eliminou o governo para aquilo que eles iriam aprontar sobre ele. E que existe muito documento, existe muitas coisas que estão sendo vazadas aos Estados Unidos. Isso tem causado medo e pondo um freio aí em muitas decisões do governo federal. E eu não duvido de nada, né? Agora veja a fala do Lula, né? A fala do Lula que a transição foi pacífica. Então, se houve uma transição pacífica, cadê a ideia do golpe? Quer dizer, se eu quero dar um golpe, eu não vou querer passar o poder. Sim ou não? Ele não inocentou o Bolsonaro numa fala dessa? Isso é uma pérola que ele soltou e foi lá, tá no site, lá no Gov. Não, não é uma pérola? Ele falou que a transição entre o governo e o governo Bolsonaro foi mais pacífica do que a transição do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele inocentou o Bolsonaro. Por quê? Porque se o Bolsonaro quisesse dar um golpe mesmo, para que ele iria fazer a transição de governo pacificamente? É que o Rodrigo Maia ele está num cargo lá que fiscaliza os órgãos bancários. É por isso que ele estava na reunião com os banqueiros. Então tem muita gente, irmãos, que vai pular do barco, tá? Nessa questão, eu acredito que o Alexandre de Moraes já está leproso e que todas as narrativas, eu acredito que o Barroso, né, que vai sair do cargo e vai passar o cargo por Fachin, ele vai embora do país, ele vai se aposentar antes do previsto,
e vai querer ser embaixador do Brasil em algum país para ter algum respiro, ele já perdeu o apartamento de 20 milhões de reais em Miami. Ele se esquivou de responder como conseguiu dinheiro para comprar o apartamento em Miami. Ele esquivou-se de um repórter esses dias. E eu acredito, eu nunca esqueço, né, que Elon Musk falou que vai ver Alexandre de Moraes preso. E existe essa questão do Musk também, que declarou que o governo Lula não ganha a próxima eleição. E aí existe um amigo meu que teve na Bahia esses dias, o Aládio, o cantor Aládio Camargo, foi passear com a esposa dele na Bahia, e ele falou que ficou assustado com a insatisfação dos baianos. A insatisfação dos baianos. Eu não vou colocar esse vídeo do Lula, não, irmão Mito. Com o Lula. Todos os baianos, ele falou que só um baiano que ele conversou falou bem do Lula. Porque está muito caro o custo de vida na Bahia e o povo já está, a esquerda está cuspindo, né? O povo de esquerda estão abrindo os olhos aí para o que está acontecendo no Brasil. E aí eu vou dizer, irmãos, e aí o bolo da cereja vem agora, eu falo tudo isso. Se a direita assumir o poder com um alinhamento com o governo americano, que está trazendo ao mundo a tecnocracia, e olha o que eu vou falar, é muito profundo o que eu vou falar, e se utilizando do modelo chinês, porque na minha visão a China é um protótipo do mundo até 2030. Se a América conseguir esse acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, que o Lula falou que ia resolver isso tomando cerveja, né? A América ela está se posicionando de uma forma para preparar o mundo mesmo para um falso Messias, né? E aí eu digo assim, existem muitas coisas que são aprovadas que não vão ser desaprovadas. E aí essa falsa sensação, presta atenção no que eu estou falando, é falsa sensação de paz e segurança e de que haverá alguma pseudo-justiça amortece o povo do senso de juízo que nós estamos vivendo. Porque a sensação que as pessoas querem é que as coisas se voltarão à normalidade. E eu não acredito numa normalidade, né? Eu fico muito na palavra de Deus, na palavra de Deus. Vejo que está chegando um tufão no Caribe com 225 quilômetros por hora, as coisas não param de acontecer. Não é a América que manda no mundo todo, é quem manda na América e no mundo todo que está pendendo o mundo para a direita para preparar o caminho para o Messias. E não é Trump o Messias, irmãos. Trump é aquele que abre o caminho para uma falsa paz e a chegada de um líder mundial. Mas, veja, o Drex vai começar em janeiro. Acabou a nossa liberdade financeira. E eu digo que pode vir o presente que vier sobre o Brasil, ninguém vai interferir na fiscalização do governo, nas transições bancárias do povo. É o fim da liberdade do povo. Que talvez seja pior do que a regulamentação das redes sociais, pior do que tudo que você possa imaginar. É o fim da nossa liberdade. Então, veja que as pessoas, a gente muitas das vezes vê as fumaças e fica atento às fumaças e não vê a real intenção de tudo isso, o que está por trás de tudo isso. E eu digo para vocês, né? Eu digo para vocês que a vinda de Jesus é o nosso maior propósito e ela está muito, muito próxima, né? E eu digo, não é sendo muito
muita gente me ouvindo falar isso, vai dizer, esse camarada é um pregador do caos mesmo. Não, irmãos, eu não sou um pregador do caos, não sou pessimista. Na realidade, eu tento trazer vocês para uma questão da realidade. Tem muita gente de sua peneira e não percebendo o quão perto nós estamos da volta de Jesus. Eu tenho isso no meu coração, eu prego isso, eu vivo isso, e eu tenho convicção disso, que nós não provaremos a morte física. E já tirando o veneno aí, que Jesus vai voltar em setembro, na festa das trombetas, já começou de novo, né? Todo mês de setembro, que antecede o Yom Kippur, o pessoal data a volta de Jesus. Mas eu tenho que aguardar Jesus como que se ele viesse agora, nesse exato momento, né? A volta de Jesus, ela pode acontecer a qualquer momento daqui para frente, né? E nós devemos estar preparados e prontos para a iminente volta de Jesus. Eu acredito que é a nossa maior esperança, a volta de Jesus. Lembrando que o pastor Carlos Vieira está aqui, irmãos, amanhã, 10 horas da manhã, nós vamos fazer o projeto Arrependa-se na Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza. Quem é de Fortaleza aí quiser nos ajudar amanhã a evangelizar e ganhar almas, amanhã, 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, nós teremos projeto Arrependa-se na Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza. Então, eu digo assim, irmãos, a gente precisa ter um despertamento espiritual de manter azeite em reserva e veste branca. Azeite em reserva e veste branca. A gente precisa ter isso em mente, porque nós estamos muito próximos da volta do Filho de Deus. Da volta do Filho de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E estejamos prontos. Não, a ideia não é se preparar. A ideia é estar pronto para a volta do Filho de Deus. Meus irmãos, eu quero pedir a ajuda de vocês. Quarta-feira, nós temos um desafio aí do Amazonas, né? Gigantesco desafio que nós temos no Amazonas, que é o pagamento da construção da nossa igreja, a terceira igreja que vamos construir esse ano. E eu gostaria muito da ajuda de vocês essa semana. Eu falei isso no jejum hoje. E o que eu falei no jejum, eu falo para vocês, mas só um milagre, né? O irmão Miros fez uma oferta generosa para o Amazonas. Essa semana, né, recebeu um milagre aí da sua aposentadoria, para a glória de Deus, né? Ele abençoou o projeto Arrependa-se. Hoje à noite, para quem é de Fortaleza, nós vamos estar nesse evento aqui em Fortaleza. Eu vou compartilhar o ao vivo, né? Mas a gente vai estar no conjunto industrial, no industrial, hoje, né? É o segundo dia que nós vamos estar pregando, e amanhã nós vamos estar numa praça também pregando à noite, em Fortaleza, quem quiser participar. E eu quero, irmãos, eu quero pedir a todos, esse projeto, ele é de Deus, né? É um projeto que nasceu no coração de Deus.
e a gente vai continuar esse projeto. A despesa é enorme que nós temos, né? Eu quero colocar o vídeo aqui para vocês da areia que foi recolhida, né? Para a construção da terceira igreja. Assim Olha, nós finalizamos o nosso quarto dia. ó, irmãos, olha lá, ó. Lá atrás Nós dele ali vai finalizamos aparecer, ó, toda aquela areia que está atrás dele ali é para a o construção da nosso terceira quarto igreja. dia, a obra. Não dá tempo não, fazer aquele caldo. Construção da congregação. Grande foi o livramento também, olha aqui, ó. Olha o livramento, irmãos. Que cobra é essa aí mesmo? Surucucu, olha aí. Meu Deus, sair de pegar é... Morder para trás já era. Olha, quase o irmão é sendo picado pela essa cobra surucucu. Graças a Deus, toda vez antes de iniciar o trabalho, a gente ora para que Deus guarde e nos livre de todos os acidentes. Olha aí. Meu Deus. Continue Olha oração o pela nossa livramento vida, que povo Deus de Deus. deu. Em nome de Jesus. Esse é o nosso quarto dia desse modelo aqui, na obra de Deus. Então, veja bem, irmãos, eles pegaram o barco, né? A gente enviou recurso para alimentação e gasolina, para a gente não comprar areia. E eles foram lá, Deus abençoe a irmã Zenildo. A gente foi lá, eles para economizar dinheiro, né? E aí, essa semana, irmãos, quarta-feira, eu tenho que pagar para a madeireira que vai beneficiar e cortar as madeiras R$ 8.000. Quarta-feira. E eu preciso da ajuda de vocês. Hoje, pregação. Semana que vem, eu estou preparando sermões para a gente começar a pregar a palavra de Deus. Eu vou começar um estudo na próxima semana, que vai ser uma benção. Então, veja bem, irmãos, a gente está aí nessa empreitada, né? A despesa é alta, mas a gente vai conseguir em nome de Jesus. E Deus vai prover o milagre. Então, se o Espírito Santo colocar no seu coração de nos ajudar, nos ajuda. Agora eu quero mostrar para vocês como é que ficou a igreja da tribo Marubo. Irmãos, essa aqui é a missionária Sara. Essa igreja que você está vendo aqui foi o projeto Arrependa-se que construiu. É a primeira igreja da tribo Marubo. O pastor Carlos Vieira conhece esse local e ele já esteve comigo lá. E olha que lindo que ficou. A gente terminou de fechar de madeira essa semana a igreja da tribo Marubo. Estou muito grato, Senhor, porque ontem, no dia de ontem, concluímos o trabalho para fechar a igreja Marubo. Já estão as paredes prontas, tudo fechado. E estou muito feliz porque já alcançamos um novo objetivo. Agora o próximo passo vai ser embuçar as paredes e fazer o piso. Mas estou muito feliz, né? Muito feliz por tudo que Deus tem feito nessa igreja aqui. Logo, logo já estaremos fazendo nossos cultos aqui. Agradeço a cada um que tem colaborado, que tem orado, que tem ofertado para poder construir esta igreja. E mando um abraço muito grande daqui, desde Brasil, Amazonas. Com todo o amor que... Olha aí, irmãos, está aí, ficou linda para a glória de Deus, agora vai ser rebocada a parte de baixo. E só Deus sabe, irmãos, o sacrifício que esse povo faz, né? De ir lá buscar areia no meio com um barco, encher os sacos de areia, levar até o local da construção, voltar. Né? A gente que mora nas cidades, você liga para o material de construção, vai lá, paga, chega na porta da sua casa. Mas é a obra de Deus, e eles fazem isso com amor, com carinho, e vocês
E vocês fazem parte de tudo isso. Ontem, eu já vou colocar nos stories aí do Instagram, do Facebook, vou postar as fotos aí no YouTube, do trabalho que foi feito na África, onde foi feito um trabalho lindo na África, onde mais de 100 crianças foram alimentadas num local, e teve os outros locais que teve cultos ontem para abençoar as nossas crianças. E vocês fazem parte de tudo isso que está sendo elaborado, né? Em nome de Jesus, irmã Maria Márcia Nunes, eu creio. Então, quem nos acompanha desde o início e vê tudo que está sendo feito, tudo que está sendo feito, é maravilhoso, né, irmãos? Quanto que a gente está crescendo na obra de Deus. Que Deus abençoe poderosamente o domingo de vocês, em nome de Jesus. E à noite nós iremos compartilhar aí a mensagem pregada no congresso que nós estamos aqui em Fortaleza, na AD Industrial. Você achar lá quem é de Fortaleza e quiser participar conosco do culto hoje à noite, é a AD Industrial, a partir das 18 horas e 30 minutos. 18 horas e 30 minutos. Amém? Deus abençoe a todos, Deus abençoe seu domingo, Deus abençoe em nome de Jesus. Eu vou almoçar, né? 2 horas da tarde. Deus abençoe a todos. Não tem como não se emocionar. Tá bonito, missionário? Tá bonito. É lindo demais, irmão. Só Deus que faz essas coisas.